Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Vitor. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença, a disponibilidade de ter vindo aqui. Hoje nós estamos iniciando, como nós conversamos, um novo projeto da WP Engenharia, que é Patologia com a WP. Onde a nossa ideia é trazer um pouco sobre o conhecimento sobre a patologia das construções, realmente com as pessoas que sabem de verdade, que têm um conhecimento, que têm um estudo aprofundado, para que a gente possa trazer informações corretas para a população, para os engenheiros que estão nos acompanhando. Então esse é o objetivo, né? E trocar esse conhecimento aí nessa área que vem se falando bastante e vem crescendo muito de patologia. E inclusive a gente estava conversando há pouco tempo, né, que é algo também novo dentro da norma, e por isso o tema que é NBR 6118 e a durabilidade das construções. Então, novamente, obrigado por estar aqui presente, seja bem-vindo. Eu que agradeço. E para quem não conhece, é Sérgio Santos, se você pudesse apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre quem é você. Tá, João. Então, primeiro também queria agradecer o Vitor aí pelo convite, para a gente conversar um pouquinho sobre engenharia, né? Eu sou o professor José Sérgio dos Santos, né? Sou professor da área de engenharia estrutural. Eu falei para ele, né? A gente vai falar um pouquinho sobre patologia aqui. Eu não sou um especialista em patologia. Meu lado é mais a questão do projeto estrutural. Mas a gente soma aqui os nossos esforços, nossos conhecimentos, dá para ter um bate-papo bem bacana e levar algum tipo de informação para vocês, né? Certo. Sérgio, eu sei que a gente já se conhece há um tempo. Sim. Você projeta tanto estruturas de residência como grandes estruturas. E independente, né, de que seja uma pequena construção, uma grande construção, os nossos cuidados, nossas preocupações com a segurança, isso não muda. Não muda, né? é isso. Nós temos que seguir as normas, seguir as boas práticas. Então, pegando sobre o que nós já havíamos conversado, essa conversa anterior, antes de a gente começar aqui essa live, essa gravação, queria que você falasse um pouquinho sobre a evolução da norma, da NBR 6118, né? Porque a gente teve uma norma lá da década de 70 que passou muitos anos sem ter uma atualização, sem ter uma melhoria, né? Mas depois disso parece que entendeu a necessidade de estar sempre revisando. Perfeito. Fazer um pouquinho. Bom, é o seguinte, a NBR 6118, ela acho que é o patrimônio, de certa maneira, da nação brasileira, dos engenheiros brasileiros, né? Porque nem todo país tem uma norma de concreto armado, né? De concreto estrutural, que envolve concreto armado, concreto protendido. E aí, realmente, a nossa, se não me engano, veio desde a década de 40 e teve uma muito famosa na década de 60, e depois teve uma que, como você acabou de falar, perdurou por muito tempo, que foi a norma de 78, né? Que ficou aí até a norma de 2003. Então, quando eu fiz faculdade, quando eu estudei engenharia, né? Então, a gente estudou pela norma de 78. E ali, o que é que a gente notava? Ali tinha muita preocupação, né? Inclusive, essa norma de 78, ela tinha não só uma norma de projeto, mas ela era misturada à norma de construção. Então, era projeto e construção de estrutura de concreto armado, né? Porque o protendido era uma outra norma. Olha só como é. Então, foi o que aconteceu. Com a norma de 2003, aí eu acho que ela marcou, também completando 20 anos, né, dessa norma, inclusive a NBR 6118 acabou de ser atualizada. Então nós temos a norma, ficou muito tempo a 2014, mas esse ano agora, há poucas semanas, foi publicada a norma NBR 6118 de 2023. Então, mas há 20 anos, essa norma ela teve um marco, que foi da durabilidade. Porque quando eu estudei engenharia, a gente não se preocupava muito com o questão de durabilidade. Quanto tempo aquela obra vai durar? A gente se preocupava muito com o cálculo, né? Então, quanto é esse momento fletor, quanto é essa armadura, quanto é esse cortante, quanto é esse estribo. Então, a gente se preocupava muito em calcular. E a gente queria, às vezes, na cabeça da gente, a gente queria colocar as peças mais esbeltas, mais finas possíveis para economizar, né? Então, a ideia era fazer um negócio muito econômico, fininho. Então, por exemplo, quando eu estagiei, né? Estagiei no começo da década de 90, a gente tinha viga de 10.
viga de 10, hoje é impossível, para Fortaleza, cidade como a nossa aqui, impossível você fazer uma viga de 10. Porque naquela época, né, na época de 78, não tinha muita aquela preocupação com a agressividade ambiental. Então, o cobrimento da armadura era 1,5 cm para a viga e era 1 centímetro para a laje. Então, e você que trabalha com patologia, hoje você cuida de muitos prédios que foram construídos na década de 70, você vê como isso foi ruim numa cidade como a nossa, uma cidade de praia, né, uma cidade que tem uma, como a gente fala, uma maresia, né, que a gente tem uma agressividade pesada. Então, você que é um cara que é especialista em patologia, você tem notado aí como as estruturas se deterioraram, né? Agora, eu me lembro, até vou contar aqui um caso, que eu me lembro que eu comprei um apartamento, né, que eu era recém-casado, passou um tempo, comprei um apartamento, e esse apartamento, eu fui o primeiro morador, né? Só que o apartamento estava fechado, então o apartamento tinha mais ou menos uns 5 anos, só que ninguém tinha morado. E lá embaixo os pilares já estavam estourando. Né? A gente já via ali desplacamento, a gente já via uma corrosão no pé do pilar, o terreno meio úmido. E disse, rapaz, como é que um prédio desse? Era um prédio baixinho, de 4 andares, tá? Era um condomíniozinho. E eu disse, rapaz, como é que um prédio desse tem 5 anos já está aqui, por exemplo, de recuperação? Né? Então, a norma de 2003, ela veio mudar esse paradigma. O que era? Era introduzir uma construção que durasse, né, sei lá, 50 anos, né, aquela vida hoje que a gente fala da estrutura. Então, o que aconteceu? A gente começou a trabalhar com espessuras maiores. Por exemplo, a gente fazia uma laje de forro com 6 centímetros. A gente fazia uma laje de piso com 7 centímetros. As lajes nervuradas, a nervura, ela saía de 4 e ela ia até 8. A caixa, né? Sim. Hoje sai de 12,5. Até porque você tem o problema da questão do incêndio e tal. Então veja como isso aí, né, a partir do nome de 2003, claro, hoje se gasta mais concreto, mas o benefício é muito grande, que a tendência da estrutura é durar mais. Então veja que há 20 anos, a norma de 2003, ela fez essa evolução, não tanto de cálculo, claro que mudou, especialmente pilar, teve muita mudança no cálculo de pilar e tudo, né? A questão da utilidade das estruturas, de laje, de vigas, também teve uns cuidados, desculpa, mas principalmente ela visou as construções durarem mais. Duráveis. Aí você falou de cobrimento, a gente tem aqui um público que alguns são da área, engenheiros, mas outros podem ser, por exemplo, os síndicos de algum condomínio, e pode não entender o que a gente está falando. Aqui a gente tem uma peça que simula como se fosse um pilar, é óbvio que não está dimensionado para isso, apenas uma forma de a gente ilustrar. E o cobrimento que a gente fala, isso aqui é uma ferramenta que a gente usa, equipamento, para a gente conseguir estimar a medida, pegar aqui a medida exata. Então, forma assim bem grosseira, que a gente tem uma medida da face da armadura até a face do concreto de aproximadamente 30 milímetros, 3 centímetros. Então, isso que a gente chama de cobrimento. É esse concreto que está da face do aço, da barra, até a face do concreto ali, a parte mais externa. E é isso aqui que protege o aço, né, Sérgio? Então, perfeito. É isso que a gente está falando, que antes a gente não precisava dimensionar pensando nessa proteção. Era a metade, né, quando eu falei, né? A pessoa empurrar lá para metade. A gente tinha cobrimentos de 1 centímetro, 1 centímetro, 1,5 centímetro e meio, né? E hoje a gente já fala de 2,5, 3, 3,5, até 4 ou mais. Perfeito, né? Então, perfeito. Então, isso que a norma veio trazendo. Por exemplo, né, a gente dimensionava uma sapata, a gente colocava um cobrimento de 2,5, que é um elemento em contato com o solo. Hoje a gente coloca 4, né? No mínimo 4. Então veja que, até porque a sapata é aquele elemento que fica enterrado ali, então se acontecer uma patologia, é o último a ser descoberto, né? Porque fica ali enterrado, ninguém tá vendo, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Isso é um perigo. É um perigo, né? Então é preciso que se faça esses elementos, né, de fundação com bastante cuidado, com os cobrimentos grandes, para proteger a estrutura de qualquer deterioração precoce, né? Então, por exemplo, as cidades brasileiras, né, nós estamos aqui na cidade de Fortaleza, mas o Brasil, de certa maneira, experimentou uma verticalização na década de 70. Né? Claro que se você pegar São Paulo, na década de 60, já tinha uns prédios altos, aqui também tinha uns, mas, por exemplo, eu estou aqui, né, no seu escritório, aqui na beira-mar, então a gente está olhando aqui, né, o pessoal não está vendo não, porque a câmera está de costas, mas nós estamos vendo aqui uma bela paisagem,
E muitos desses prédios que nós estamos olhando aí foram construídos na década de 70, pela norma de 78. Né? Aliás, desculpa, até era anterior, pela norma de 60 e os da década de 80 pela norma de 78. Então, muitos desses prédios, com certeza, foram construídos com cobrimentos pequenos de frente para o mar, né? Então, a gente, inclusive, tem um colega nosso, né, meu e seu, que fez estudos já, professor da Universidade Federal, professor Eduardo, que fez um estudo que ele classificou, ele conseguiu medir, né, a cidade de Fortaleza, a questão da agressividade, né? Então, eu vou contar aqui para os síndicos, né, que desde quando a gente é pequeno, ele diz assim, rapaz, o Eduardo falou isso para a gente, que existe aquela lenda, rapaz, a Praia do Futuro só perde para o Mar Morto, né? Ele até conta essa brincadeira. Então, a salinidade da Praia do Futuro só perde para o Mar Morto. É uma lenda urbana aqui de Fortaleza. Ele foi medir, aí ele disse, rapaz, na verdade, a salinidade da Praia do Futuro é maior do que a do Mar Morto, né? Aí todo mundo ficou assim meio chocado, ele disse, não, a água do Mar Morto é mais salgada, tem mais salinidade, mas o ar de Fortaleza, né, esse ar marinho aqui, ele tem mais cloretos do que lá no próprio Mar Morto, devido a esses ventos e tudo que cai. Então veja que realmente é um ambiente agressivo. Então a norma também, a partir de 2003, ela classificou essas agressividades, né? Por exemplo, uma coisa é você projetar um prédio para o interior, uma cidade interiorana, sem muita poluição, uma cidade de médio porte, a pequeno porte, bem longe, né? Aí, ali você tem uma situação rural, né? Talvez a menos agressiva. E você tem uma construção na praia, de frente para o mar. Então, aí você já tem o pior caso, né, que a gente mencionou. Sim. Então, tem escala de agressividade. Então, os cobrimentos, como você belamente demonstrou aqui, ele vai variar de acordo com o meio em que a estrutura vai ser construída. Quanto mais agressivo, mais você tem que empurrar, né, a ferragem para dentro. E aí, trazendo de volta, então, a importância da gente pensar na durabilidade e essa evolução da norma e esse cobrimento, a norma, estou aqui com alguns trechos dela aqui na minha mão, e ela traz aqui, por exemplo, no item 6.3, mecanismo de envelhecimento e deteriorização. Então, ele traz o que vai deteriorar o concreto, a estrutura. Né? Ele traz alguns fenômenos, que é a lixiviação, por exemplo, a expansão por sulfato, a reação álcool agregado, e aí trazendo também, quando você falou sobre as fundações, né, estarem escondidas, e isso ser algo até perigoso, mas lógico, a gente não consegue mudar isso. A expansão, a reação álcool agregado é um dos mecanismos de degradação que a gente não consegue ver, e quando acontece, isso pode ser um sério risco, né? Que é quando você começa aquela expansão. Então, a gente tem a despassivação por carbonatação, despassivação por ação de cloretos, e aí a gente vai trazer o que mais se ouve falar e o que a gente mais conversa dentro da patologia. É justamente a questão da carbonatação e os cloretos, que é o que mais, de fato, traz as manifestações patológicas que nós encontramos nas estruturas. Então, como bem falado, aqui em Fortaleza, a gente tem um ambiente muito agressivo, e aqui, principalmente próximo ao mar, a gente tem realmente um spray, né? Um spray marítimo que vai jogar esses cloretos nas nossas estruturas. E esse cloreto, quando ele chega na barra, ele vai atacar pontualmente, e ele pode oxidar de forma que você perca ali um trecho dessa barra e ela perca a sua função, que ela tem que trabalhar concreto armado. Então, o concreto armado tem que ser o concreto e o aço trabalhando junto. A carbonatação já é diferente. Eu até deixei aqui na mesa, isso aqui a gente chama de uma fenolftaleína, um indicativo de pH, porque assim, a gente tem por que o concreto ele protege? Não é diferente que algumas pessoas podem pensar, que quanto mais espesso, tem mais resistência, vai proteger. Lógico, a gente tem as ações físicas, mas a gente tem também as ações químicas, biológicas. Então, ele protege porque ele tem um pH que não deixa com que essa barra entre a oxidação. Então, esse indicador que a gente utiliza muito em nossas inspeções de estruturas, acontece isso. Ó. Vou colocar aqui agora, e aí ele vai reagir, ele reage, e ele vai ficar com a coloração
que algumas pessoas chamam de rosa, vermelho, magenta, mas ele vai ficar com esse tipo de coloração. Então aqui eu tenho 2, esse aqui como eu já utilizei bastante, você percebe que esse aqui vai reagir até mais rápido, que já é um corpo de prova relativamente novo, tá? Então, ele vai ficando com essa coloração. Então, essa coloração, ela está indicando que o concreto está com o pH que vai proteger a armadura. E aí a gente tem esse grande problema hoje, que é para as estruturas, que é quando o concreto ele carbonata, acontece essa carbonatação, ele é bom para o concreto, não é isso? Porque o concreto ele vai até ficar mais resistente. Porém, ele vai deixar de proteger o aço. Então, isso aqui está mostrando que ele está protegendo pH, mas quando isso avança, vai despassivar, vai acontecer a oxidação. Então, eu trouxe um pouquinho agora nessa nossa conversa sobre esses mecanismos, né, que a própria norma já traz. E aí, logo em seguida, a norma já fala, quando ele fala disso, ela já fala dessas proteções, dessa agressividade ambiental, que é o que nós estamos conversando, né, que vem evoluindo, que antes não se falava em agressividade ambiental, e hoje é um pré-requisito mínimo para que a gente tenha estruturas duráveis, não só seguras, mas duráveis. Eu queria só aproveitar que você citou aí a reação ao álcool agregado, que do ponto de vista do calculista, tá? Teve um estudo muito bonito, né, feito pelo engenheiro, professor, acho que é do IME, é o Elcio Tomás, em que, nesse estudo que ele fez, o que aconteceu? Hoje, você tem concreto, facilmente atinge um concreto de 35 MPa, você faz com certa facilidade, né? Entre aspas, assim, um concreto de 40 MPa, certo? Na década de 70, quando eu falei para você, vou pegar a década de 80, né? Que é quando eu comecei engenharia no final da década de 80, foi em 89. Então, assim, eu comecei a estagiar e as resistências do concreto nem existe mais hoje em dia. A gente fazia um projeto, um prédio lá, era 15 MPa. Então, hoje, no mínimo, tem que ser 20, né? E a gente vai para os 25, e na prática a gente não faz mínimo de 25. Então, era quase um padrão que os prédios tivessem uma resistência de 15 MPa. E eu acredito que naquela época, o tipo de cimento era diferente, porque, inclusive, o cimento evoluiu. Aquela relação entre o C2S e o C3S, que são componentes do cimento, ela foi mudando ao longo do tempo. Então, o que aconteceu? O professor Elcio, ele fez uma pesquisa, né, exumando, né, eu digo até exumando algumas fundações, e ele comparou o seguinte: prédios feitos na década de 60, ele abriu lá algumas fundações, né, isso em processo de recuperação estrutural de edifício. Quando ele chegou lá e ele abriu, primeiro, aqueles blocos projetados na década de 60, ele só tinha armadura positiva. Então, ele não tinha nem armadura lateral e nem tinha armadura negativa. Ele era só aquelas barras embaixo que fazia aquela virada. E ele percebeu que os blocos estavam intactos. Lá para cima, né, o prédio ficou sujeito à degradação do tempo, né, e outros fatores. E aí, mas a fundação estava intacta. Aí, isso ele começou lá pela prédios construídos na década de 60. Quando ele começou a ver os prédios da década de 70, ele já percebeu que o cimento tinha mudado, essa relação C2S, C3S tinha mudado, e ele já percebeu que estavam rachados, fissurados na lateral, né? Então, os engenheiros começaram a colocar uma armadura lateral e resolveu o problema por um tempo. E o cimento evoluiu de novo, então a relação aumentou. E aí começou a fissura na parte de cima, né? E aí os engenheiros foram obrigados a colocar uma armadura negativa, né, para justamente conter essa espécie de uma retração, esse fenômeno aí dessa reação ao álcool agregado. Então hoje quando você pega um bloco, mesmo o bloco tendo esforços apenas na parte de baixo de tração, mas ele é uma gaiola. Ele tem ferro embaixo, tem ferro na lateral e tem ferro em cima. É uma gaiola totalmente fechada. Então veja que prédios antigos, não houve problema em prédios antigos, porque o cimento era diferente. Então hoje, quer dizer, para você conseguir resistências muito altas, mais do que o dobro, né, com certa facilidade, então você mexeu na composição de cimento. O cimento de hoje não é o mesmo de 40 anos atrás, não é o mesmo de 50 anos atrás. Então,
por isso também muitas patologias em fundações aconteceram, né? São volumes grandes de concreto nas fundações, e aí os calculistas da época não estavam atentos a essas patologias que iriam surgir por conta da mudança do cimento, e aí, infelizmente, alguns prédios tiveram de reforçar a fundação e etc. Então você vê como realmente tudo tem que ser examinado, né? Para que você possa ter uma recuperação perfeita, né? É interessante que a gente, até na conversa, a gente percebe claramente que a evolução da construção vai nos mostrar algumas manifestações patológicas, muitas coisas a gente não consegue prever, e a gente vai ter que buscar a solução. Né? Inclusive, quando as construções vai aumentando, né? Agora vamos ter prédios de 4 pavimentos, de 10 pavimentos, de 20 pavimentos, e aí essas fundações também começam a aumentar o seu volume. Isso. Além de a gente ter que precisar de um cimento diferente, precisar de um concreto com aditivos, aí busca a pesquisa, aí vai a busca por aditivos que permitam isso. A gente tem, por exemplo, em grandes concretagens, aí tem um outro problema que é a questão da temperatura. Então, assim, acho que a evolução da construção, a evolução da engenharia, ela acaba realmente trazendo essa necessidade de a gente estudar essas manifestações, entender de patologia das construções para buscar soluções. Então, nesse caso de grandes concretagens, por exemplo, essa temperatura elevada, ela vai fazer com que a intringida, que é algo que é necessário se formar dentro do concreto, né, ela acabe, a gente pode acontecer dela se tornar uma intringita tardia. Ou primária, na verdade, por causa da temperatura, né? De tardia já seria um outro problema, mas a evolução, ela traz manifestações que a gente precisa estudar e buscar essas soluções. Não, nesse caso, por exemplo, escama de gelo, né? A gente tem aí outras... A engenharia vai buscando essa forma aí de resolver. Dentro da norma, a gente tem algumas tabelas hoje muito importantes, tá? Eu trouxe para folhear aqui para não esquecer, porque nós temos... a norma, ela é uma norma bem são muitas páginas, não é uma... Bem complexa, né? Bem complexa. Não é uma leitura que você pega e vai ler ali antes de dormir, realmente é uma norma que você tem que... É um estudo, né? Não é uma leitura básica. E dentro da norma, existem algumas tabelas que são muito importantes, principalmente para esse tema que a gente está conversando, que é de durabilidade. Uma delas a gente conversou, que é a de classe de agressividade ambiental, que a gente agora começa a se preocupar, né, com a parte rural, marinha, urbana, industrial. Também devemos nos preocupar com microclimas. Às vezes uma edificação está num ambiente que ela pode ser de classe baixa, mas ali dentro, né, se fosse tratar de uma indústria, a gente tem que ter outras preocupações, né? Por exemplo, câmara fria. Ali tem um microclima, a gente tem ali um gelo, degelo, e você tem que se preocupar com o que a gente tem que fazer para não fissurar, que aí é outra coisa que a gente pode também trazer esse nosso bate-papo, que seria fissuras. Outras tabelas, a relação água-cimento. Acho que essa aqui também é muito importante nós conversarmos, que a relação água-cimento, a gente está falando de resistência, que é o que a gente vem evoluindo, em relação à água-cimento, e também está falando de concretos mais densos, com menos poros, ou seja, a gente está falando também de durabilidade da estrutura. Se você quiser falar um pouquinho sobre essa tabela de a relação água-cimento, acho que tem também algo para a gente conversar sobre isso. Pronto. O que acontece, né? Você muitas vezes precisa ter um concreto, como você falou, mais impermeável, né? Menos poroso, digamos assim, né? Então, claro que o que tem que ser provado? Que concretos de maior classe, né? Ou seja, de maior resistência, eles, consequentemente, são mais densos e eles são menos porosos. Então, por exemplo, vou construir na beira da praia. Então, é bom especificar um concreto de uma classe maior, que, consequentemente, ele vai ser um concreto menos poroso, né? Então, esse que a classe quer dizer. E aí, essa relação água-cimento, claro, quanto menor a relação, mais chance você tem de
de ter um concreto mais resistente, né? Lembrei agora e comecei a ver na minha cabeça que várias imagens de pequenas construções, né? Uhum. É uma prática que não tem como a gente impedir, de fato, nem todos têm o conhecimento de que é preciso um projeto, é preciso engenharia, e aí existem aí as autoconstruções ou pequenas construções, existe esse mercado. E a gente vê muito isso, as pessoas fazem o concreto e fazem ele rodando ali com a pá, joga na calçada, coloca areia, cimento, brita e água à vontade para que o concreto fique mais fluido, né? Para que fique melhor de trabalhar, a questão de trabalhabilidade, mas isso é uma preocupação, né? A gente sabe que quanto mais água você coloca, você está diminuindo a resistência. É isso que a gente está conversando, que é essa relação água-cimento. Lógico, não pode ser pouca água também, porque senão você vai ter retração, você vai ter fissuração, e se colocar muita, perde resistência. Então, é um estudo que você tem que estar ali preocupado. Não pode ser pouco, não pode ser muito, você tem que seguir, aí a tabela ela traz essas recomendações. Então, é preciso ter esse cuidado. Eu até, quando a gente vai fazer alguma fiscalização, algum laudo, nessas pequenas construções, nós nos preocupamos em entender como é que foi executado, teve alguma empresa, e aí para que a gente consiga entender aquela estrutura, né? E aí tentar ajudar a situação. Nem sempre é possível, infelizmente. Muitas vezes a gente vê que as pessoas fazem um investimento muito alto para construir sua casa, sua residência, sua moradia, mas por falta de conhecimento, por falta de acompanhamento, e aí acaba que a estrutura em si ela não é favorável. Então a gente não pode, a gente tem que procurar ali uma solução. E aí, falando de solução, quero até trazer aqui, porque a gente trouxe aqui algumas. A engenharia ela vai evoluindo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma barra de fibra de vidro, né, que tá no mercado, que você poderia utilizar no lugar de uma barra de aço, já que o nosso maior problema hoje de concreto armado é a oxidação, mas tem suas limitações e existem estudos e está se evoluindo cada vez mais. Quando a gente fala de estruturas que não estão seguras, que não estão atendendo, a gente pensa em reforços, tem vários tipos de reforços. Aqui a gente tem uma fibra de carbono, uma manta que pode ser utilizada, por exemplo, aqui como um confinamento de um pilar. Existem vários estudos, então tudo isso a gente tem que ter cuidado, tem que ter projeto, acompanhamento, mas são soluções que um especialista pode trazer. Então, nem sempre é a demolição que a solução para o caso, né? Existem reforços, que é um assunto também muito extenso, se a gente for falar de reforços, tipo de reforço. E só mais para deixar, o mais comum, de fato, hoje é você pegar a estrutura e você fazer ali que a gente chama de encamisamento, aumentar ali a sua seção, né? E existe um cálculo por trás, se você vai desconsiderar o que está dentro, se você não vai, se isso vai trabalhar junto com o teu reforço, se não vai, como é que a gente consegue fazer a ligação, enfim, é um assunto extenso. Agora, a gente falamos sobre concreto, sobre relação ao cimento, sobre reforços, a gente está aqui, tá vindo muito assunto ao mesmo tempo, e eu queria tratar agora com você sobre fissuras, que é uma das maiores causas que nos chamam hoje para fazer, aliás, inspeção. Normalmente, quando é que nos chamam? Quando está aparente, tá? Isso é um fato. Então, as pessoas se preocupam quando realmente está aparente, e não só aparente, quando já está muito preocupante. Muitas das vezes tardam e deixam para a última hora, tá? E normalmente quando tem oxidação, desplacamento do cobrimento do concreto, tem essa estrutura já muitas vezes carbonatou, como a gente conversou, e outras vezes é porque existem fissuras no concreto. Mas quero deixar claro assim, que nem todas as fissuras são preocupantes. Então, a gente tem que ter cautela. Eu já peguei, né? Já tive um caso onde eu peguei um laudo, inclusive, de um técnico que indicava todos os moradores sair do prédio por encontrar uma fissura no pilar. E aí, isso foi em outra cidade, fui lá, viajei,
Quando eu cheguei lá, foi até uma forma assim, um pouco urgente, e aí eu fui entender, existem vários tipos de fissuras, que é isso que eu quero trazer um pouquinho. A fissura, ele indicava que era de sobrecarga, que o prédio, que aquele pilar não estava suportando mais a carga. Só que uma fissura de sobrecarga, ela tem uma sintomatologia, ela tem um formato. Então a gente não pode chegar e condenar. Na verdade, era uma simples fissura não, mas era uma fissura muito conhecida que era de oxidação da barra. Claramente era oxidação. Então ali, a recomendação seria uma recuperação e não demolição ou as pessoas saírem da sua unidade, do seu apartamento. Então, a fissura, ela assusta. Mas nem todas são perigosas. Queria também que você falasse um pouquinho nisso, que eu sei que projeto também que você considera, Sim, né? sim. Porque assim, o que a gente tem que entender? Que o concreto armado, ele só trabalha depois que, digamos assim, praticamente depois que ele fissura. Então, claro que são micro fissuras, né? Muitas vezes elas até se tornam aparentes. Mas concreto armado, né? Ele, por exemplo, você tem uma viga, a viga ela tem flexão. Para aquele aço poder realmente atuar, né, propriamente, ele tem que chegar numa tensão alta. Então aquilo ali acaba que o concreto na região de tração ela abre uma pequena fissura, mas é assim que o concreto armado trabalha. Concreto protendido não. O protendido eu posso projetar o elemento, uma laje, uma viga, para ficar completamente comprimido e aí realmente não teríamos fissura. Então isso é inerente do concreto armado. Mas aí é como diz aquela piada, né? É fissura quando é na minha obra, quando é na sua é rachadura. Né? Então, claro que tem aberturas que já chamam atenção, quando atravessa. Porque também, o que acontece? Vamos mais uma vez falar da norma aqui. Tem, por exemplo, algumas fissuras de retração ou fissuras de ordem até térmica, né, de movimentações térmicas. Então, por exemplo, prédios antigos, eu tinha uma que a gente chama de costela, né, uma armadura lateral numa viga, que pela norma antiga ela tinha um certo valor. Quando foi na norma de 2003 em diante, ela dobrou esse valor. Isso, o que é que mostrou? Que a experiência mostrou que o que a norma antiga mandava colocar era pouco. Então, mesmo se colocando numa viga de 60 centímetros, pela norma é mais de 60 centímetros, mas na prática já acaba colocando viga de altura maior ou igual a 60. Então a gente coloca uma armadura na lateral dela, que é a gente chama de armadura de pele, muitos chamam de costela, muitos chamam de armadura lateral, tem um bocado de nome, né? Então a gente teve que dobrar, né, a quantidade de aço colocado nas laterais para justamente diminuir essa fissura. Especialmente de viga de 60, 70, 80, que são vigas mais altas, então elas estão mais sujeitas a esse tipo de coisa. Claro que também há fissura de outra natureza. Por exemplo, quando tem uma estrutura muito flexível, então quando dá uma flecha, então ali você realmente força. É importante, né, que a norma até fala aí nos estados limite de serviço. Então eu tenho que limitar, se eu limito essa flecha, porque a flecha é o quanto a estrutura desloca ali no meio do vão, né, seria a flecha máxima. Então quando eu limito essa flecha, o que é que a norma diz? Rapaz, se você está com uma estrutura que tem, por exemplo, paredes em cima, paredes, digamos, de tijolo cerâmico, limite a 1 centímetro, independente do tamanho que a viga vai ter, que a laje vai ter, então limite a 1 centímetro após a construção das paredes. Porque justamente você tem as patologias na estrutura e você tem as patologias nos elementos que estão na estrutura, né? Por exemplo, uma alvenaria, um piso. Uma movimentação da estrutura pode afetar, né? Pode rachar, pode trincar uma parede, tem trincas de várias naturezas. Então, assim, realmente é limitar essa abertura de fissuras. A norma também tem critérios para isso, né? Então, concreto armado, só lembrando, o concreto armado, ele trabalha fissurado, agora não é rachado, tá? Não é rachado. Então, tem pequenas fissuras que muitas vezes você é quase imperceptível a olho nu, mas ela está ali, especialmente nas seções mais solicitadas, tá? Então, quer uma estrutura sem nenhum tipo de fissura, então tem que ser uma estrutura protendida. Buscando aqui na norma, ela traz aqui, não estou achando, mas dependendo da classe, né, agressividade, que ela fala ali 0.2 milímetros, 0.3 milímetros, e aí a gente, nas inspeções de estruturas que nós fazemos, nós utilizamos isso aqui, que nós chamamos de fissurômetro. Então, é dessa forma que quando a gente encontra uma fissura, a primeira coisa é entender, a
A gente vai fazer ali uma anamnese, vai conversar, vai tentar... Quando que surgiu essa fissura? Porque nós temos fissuras, você falou, de retração, fissura de retração, que surge logo nas primeiras semanas ali após a construção, você... Então, desde quando eu recebi que o prédio que tem essa fissura, então a gente já entende que ali, basicamente, pode ser uma fissura de retração. Primeira coisa, a gente vai entender entender quando surgiu a fissura, como o histórico dela, vai medir a fissura com o fissurômetro, e aí também uma das coisas que a gente utiliza em nossas inspeções de estruturas são plaquinhas assim de vidro que a gente cola de um lado e de outro, para quê? Para saber se essa fissura ela é ativa, passiva, se é ativa progressiva ou ativa é aquela que vai e volta com a temperatura, a gente tem que entender isso. Então, isso aqui ela vai nos dar a resposta se é ativa ou passiva. E, em seguida, caso ela seja ativa, crescente, progressiva, a gente consegue, nós temos um selo de acompanhamento que nós instalamos também, quando a gente faz esse tipo de investigação, que a gente consegue medir, né, novamente com o paquímetro, quanto que isso vem crescendo. Aí você tem que ter muito cuidado também, porque se você chegar e a fissura é ativa, ela é progressiva, mas se tu foi de manhã e depois tu foi de tarde, você pegou duas temperaturas diferentes. Então, assim, fissura é um assunto que a gente levaria aqui uma tarde toda conversando, mas também é uma preocupação quando a gente fala já de cálculo, né, do início. Inclusive, você comentou que precisa... Hoje a gente coloca armaduras a mais, não por causa de esforço, mas para evitar fissura, porque também é uma exigência da norma, né? Da 6118, que é o que a gente está conversando. Sérgio, tem mais alguma coisa que a gente possa trazer aqui para o público que seria, assim, algo muito importante, nós não podemos deixar de falar? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas a gente não pode deixar de falar nesse nosso bate-papo. O que a gente pode comentar é que a engenharia é um constante aprendizado. Então, a gente pensa assim, rapaz, por que não se soube isso antes, né? Esse engenheiro agora que descobriram isso, né? Eu tinha um colega que ficou revoltado quando eu comentei esses aspectos. Ele é economista. E ele diz, rapaz, mas agora que vocês descobriram isso, okay? Porque a gente pensa que as estruturas de concreto, elas sempre existiram. Mas não, elas são lá do começo do século XX. Se você pegar construções do século XIX, se você pegar construções do século... Não existia estrutura de concreto armado. É o material relativo... O cimento Portland, ele só tem 200 anos. Né? Então, as construções eram feitas de quê? De alvenaria. Né? Então, muita construção de alvenaria. As lajes eram feitas de quê? Eram feitas de madeira. Eram feitas de alvenaria de pedra. Aqueles prédios de 4 andares, 5 andares, aqueles palácios. Muitas vezes eram alvenarias de pedra com lajes de madeira. Né? Então, eram lajes nevuradas de madeira. Então, se a gente pegar... Isso começou no século XX ali, pelo começo ali, né? Então, nós temos praticamente 100 anos de construções de concreto armado. É verdade, mas eu vi recente que a construção mais antiga de concreto armado datada, ela tem, em média, 120 anos. Olha aí, então, exatamente. Realmente é muito novo dentro da história. Então, estamos aprendendo. Então, o que eu queria dizer? É que a engenharia brasileira já aprendeu muito, né? É uma das melhores engenharias do mundo. A norma brasileira é uma norma, que como eu falei, é um patrimônio da engenharia, um patrimônio dos brasileiros, porque ela é uma das poucas normas que são normas internacionais. Ou seja, eu posso usar a norma brasileira para construir algo fora do Brasil. Como, por exemplo, em Angola, muitas vezes é usada a norma brasileira. Né? E tem país, gente, que você pensa que todo país tem norma. Por exemplo, a Argentina não tem. Ela usa a norma americana. Só que traduzido para o espanhol, talvez, né? Então, eles têm uma cópia da norma americana. Então, assim, houve essa mudança, já foi publicada a NBR 6118 de 2023. Começou agora, entrou em vigor, né? A gente ainda está começando a pegar nela para saber o que foi que mudou e tudo, e tentar implementar. Mas lembremos que saiu 2023, daqui a alguns anos, talvez 5 anos, vai sair uma nova. Então, é um aprimoramento contínuo, né? Então, a verdade, ela não é absoluta, não é completa. Sempre a gente está aprendendo e sempre os métodos, ou como você fala, as boas práticas, podem ser melhoradas, né? Então, a ideia é essa. Sim. Então, acho que a gente conseguiu trazer bastante assunto aqui, atingir o nosso objetivo, que era falar sobre a 6118 e a durabilidade das construções.
Repito, a gente teria aqui ainda muito assunto para conversar, mas acho que os principais a gente conseguiu trazer nesse bate-papo. Gostaria de agradecer mais uma vez. Eu que Tá? agradeço o convite. Muito Você obrigado. aqui, Uhum. topar, conversar um pouquinho sobre esse assunto. E já queria também passar, tem algumas pessoas aqui ao vivo, gostaria de agradecer a presença de quem está aqui acompanhando, participando. E esse conteúdo ele vai ficar gravado. Nós vamos lançar ele daqui a alguns dias, para quem quiser assistir na íntegra todo o conteúdo, e também algumas partes principais, né, como nós havíamos conversado. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado e é isso.